Bom dia aos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para tentar mostrar para a população o que vem acontecendo e pedir o apoio da população. Para ser bem sincero, nós não somos nada mais do que mais um peixe nesse mar, né? Então, eu estava acompanhando agora essa semana, né, Wagner? Vi que o sindicato tem um trabalho, é um dos sindicatos mais importantes hoje na cidade de Florianópolis, é o Sintrazem, porque a gente percebe uma ação diferenciada, né, do sindicalismo normal. Ontem mesmo, passando pelo terminal bem cedinho, aqui o terminal do Campeche, do Rio Tavares, estava ali um grupo de trabalhadores com faixas, com panfletos, dialogando com a população, né? Sem incomodar a população, mas fazendo esse diálogo. Então é uma ação maravilhosa de vocês, trabalhadores. Parabéns aí ao sindicato e a vocês todos, porque é um trabalho diferenciado. Creio que a população se sente até acolhida, mesmo não tendo hoje os serviços por conta da greve, né? Então parabéns aí para vocês. Mas, Wagner, queria saber de ti como é que será aí a próxima semana, né? A gente sabe que a semana vai ser quente, vai ser a votação. Acabamos de falar com o vereador Lino, que também explicou um pouco para a comunidade o que são esses 38 projetos, né, que mexem com a vida da cidade, mas basicamente eles também destroem o serviço público municipal, né? Exatamente. Não é nem para a próxima semana. Hoje mesmo, a partir das 2 horas da tarde, nós vamos estar nos reunindo em frente à Alesc. São movimentos, não só o Sintrazem, tá? São movimentos populares também, e nós estamos pretendendo percorrer as ruas do Morro do Horácio dessa vez. Nós temos a semana toda foram várias ações descentralizadas, única e exclusivamente para conversar com a população. Mas terça-feira, então, na segunda já tem a Assembleia Popular, né, onde vocês também se farão presentes, está uma greve fortíssima, com os trabalhadores todos na rua. O que vocês esperam aí dessa Assembleia? Olha, os movimentos organizados estão nos apoiando e vendo a necessidade de derrubada desses projetos, nós temos na segunda uma assembleia dos trabalhadores a partir das 13h30 em frente à Câmara, e a partir das 17 horas vai ser não uma assembleia dos funcionários apenas, mas uma assembleia popular, porque outros movimentos organizados estarão presentes para pressionar os vereadores para que pressionem o prefeito na retirada desses projetos, porque todos esses projetos, como provavelmente o vereador Lino já comunicou, que é um grande parceiro do Sintrazem também, o Sintrazem não é nada se não for as pessoas que estão junto. Não só alguns vereadores que lá estão, mas nós temos os conselheiros do sindicato, que são cada um de cada repartição, de cada local de trabalho, que fazem com que o movimento cresça dia a dia. E como o magistério hoje está em recesso, né, está de férias, o civil está sendo o grande tocador dessa greve. Mesmo assim, grande parte do magistério deixa de ir à praia, deixa de fazer outras coisas que seriam inerentes nas férias, e se juntam ao movimento. Então é um movimento crescente e boa parte da população está ao lado dos trabalhadores, porque quem teve a oportunidade de ver esses projetos vai ver que não só vai acabar com o funcionário público, vai acabar com o serviço público, simplesmente para depois uma terceirização quando for votada a lei em Brasília. E essa votação vai acontecer na terça-feira, e o Lino até explicou agora aqui que é inclusive ilegal, né, porque foi chamada de maneira ilegal, e esses projetos que estão aí não necessitariam ter toda essa rapidez e tal, né? Mas com a matemática da Câmara de Vereadores, se esses projetos forem à votação, certamente eles passam, né? Qual é a estratégia aí? Claro, a estratégia geral do movimento a gente não vai falar, mas assim, o que vocês esperam da população nessa terça-feira, que também está sendo chamada uma grande vigília para frente da Câmara? Exato, a nossa intenção é não só sermos funcionários, mas sermos cidadãos. E como cidadãos, convocar os cidadãos
para que se orientem, que conheçam os projetos e vejam os malefícios colocados nesse projeto. Então, como cidadãos, a gente espera que todo cidadão apoie. Aquele que tiver, que puder e que quiser participar, não é uma greve apenas de funcionários públicos, é uma greve de todos aqueles que necessitam dos serviços públicos. Então a gente está esperando uma boa participação da população. A segunda-feira, já com esses movimentos, provavelmente uma vigília na Câmara de Vereadores, e na terça, como foi marcado pelo presidente da Câmara, a votação pela manhã, a Assembleia vai começar pela manhã. Para quê? Para que nós estejamos pressionando não só os vereadores, mas através dos vereadores chegar até o prefeito e demonstrar que nenhum desses projetos privilegia a cidade de maneira alguma. E insistir naquela informação que já demos aqui na semana passada. O prefeito quer tirar direito dos trabalhadores para fazer uma economia mínima nas folhas de pagamento, enquanto que os grandes empresários e figuras públicas da cidade estão devendo mais de 1 bilhão de reais, 1 bilhão e 500 mil reais aos cofres públicos. Então vamos meter a mão no bolso daqueles que são os responsáveis por este rombo, né? O prefeito aí no caso, né, o Jean Loureiro, no Sintrazem nós fizemos um debate com todos os candidatos a vereador, e ali começou a mentira dele. Em 10 dias ele já se mostrou um camarada que não é confiável, que não tem palavra e que age por baixo dos panos. Ele prometeu em campanha que toda e qualquer ação que fosse tomada com o funcionalismo público seria discutida. E sem nenhum tipo de discussão. Aparentemente, a primeira semana ele foi para Brasília. Para mim, me dá a impressão que ele foi lá buscar o pacote e trouxe para cá, que não favorece em nada a cidade. Volto a repetir. Por exemplo, nós moramos numa cidade onde basicamente é funcionário público. Coitado daqueles lojistas, os pequenos principalmente, o comércio cairia e muito. Por quê? Porque um funcionário que está acostumado a receber, digamos, R$ 1.500 e passa a receber R$ 1.000, o poder de compra dele vai diminuir demais. É um absurdo esse projeto, a gente tem que fazer de tudo para barrar isso aí. Wagner, obrigada pela tua participação aqui, e a gente convoca mais uma vez a população a essa Assembleia Popular na segunda-feira, às 5 da tarde, em frente à Câmara, e também a acompanhar a vigília na terça-feira. Nossa Rádio Comunitária Campeche estará ao vivo durante toda a terça-feira aqui, com pessoas aqui na rádio e com os nossos jornalistas e colaboradores lá na manifestação também, com a participação do Valdeci Reis, do programa Educação em Debate, eu também participarei em algum momento, Rubens, enfim, todos nós estaremos aí envolvidos nessa terça-feira, levando a informação para a nossa comunidade. Obrigado, Wagner. Eu agradeço e gostaria, inclusive, de agradecer à população antecipadamente, porque eu sei que muitos estarão presentes. Juntos nós somos fortes. Vamos lutar por Florianópolis.